bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. É uma alegria e um prazer trazer outro estudo desta série sobre os 10 Mandamentos, um ponto de vista dispensacionalista sobre o mesmo. Que grandes lições podemos tirar para nós nos 10 Mandamentos que Deus deu a Moisés para o povo de Israel? Agora, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 20 do livro de Êxodo. Em primeiro lugar, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e pelo Espírito Santo, nosso professor. Senhor, fale aos nossos corações através do estudo da tua palavra, que possamos ser receptivos e responder à verdade de Deus. E Pai, se alguém nos escuta e ainda não é salvo, nós oramos para que este seja o dia da sua salvação. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos estudando o valor e a importância da lei de Moisés, os 10 mandamentos que Deus deu para os filhos de Israel. Muitas pessoas às vezes dizem, bem, isso está no Antigo Testamento, não é para nós. Ou então, isso foi escrito para Israel e não para nós. É verdade que nem tudo na Bíblia foi escrito para nós. Deixe-me ilustrar o que eu quero dizer através do seguinte. Um dia o Senhor disse para Pedro caminhar sobre a água. Ele somente poderia caminhar sobre a água e vir até ele, e Pedro andou sobre a água. Agora o Senhor não disse para você e eu caminharmos sobre a água. Ele disse para Pedro. Portanto, esta ordem não foi direcionada a nós. No entanto, há implicações práticas que podem ser aprendidas com essa lição, dessa história, mas não é dirigida a nós de forma direta. Apesar dos 10 mandamentos não serem para nós, nesta presente dispensação, há lições práticas que podemos aprender com eles. Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: Não terás outros deuses diante de mim. A lei de Deus atinge 2 direções. Primeiro é a posição de Deus e depois a posição do homem. Os 4 primeiros mandamentos nos mostram a responsabilidade do homem diante de Deus. E os últimos 6 mandamentos tratam sobre a relação do homem com o seu próximo. Agora, este é o mandamento de Deus, e é dessa forma que devemos guardá-lo. Precisamos ser colocados face a face com Deus em primeiro lugar. Se os nossos corações e mentes não têm a concepção adequada de Deus e da nossa responsabilidade para com Ele, vamos falhar em nossas relações com o resto do mundo. Agora, há uma ordem neste versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 3. O tema principal deste estudo é Deus. Ele diz: Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, é apropriado começar com Deus. O primeiro mandamento é precedido por uma breve declaração. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele começa com uma afirmação ampla sobre a realidade de Deus. Mostra quem é Deus. Os antigos filósofos se esforçaram para pensar sobre os mistérios da divindade. Eles tentaram provar ou refutar a existência de Deus, mas este primeiro mandamento está em harmonia com o restante da palavra de Deus. Nenhum dos escritores da Bíblia questiona a existência de Deus. Eles criam na sua existência e deleitavam em Deus e também reconheciam a sua soberania. No livro de Jó encontramos uma pergunta. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Jó 11:7. E o sábio responde em Eclesiastes 3:11. Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Paulo disse em Romanos 11:33, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quando Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, sabemos que ele estava falando com Israel, mas a sua aplicação é universal e eterna. Deus declara sua eternidade e sua própria existência no nome divino. Eu sou o Senhor. Nenhuma mente mortal esquadrinhou o profundo significado do nome pelo qual Deus se apresenta. O Dr. Campbell Morgan nos mostra que o nome do Senhor é uma combinação de 3 palavras hebraicas. Primeiro, que ele será,
Segundo, que ele é. E terceiro, que ele era. Se por meio da imaginação pudéssemos alcançar a eternidade passada, escutaríamos Deus dizer: eu sou aquele que era. Se nos concentrarmos no presente momento em todas as recentes descobertas e avanços científicos, escutaríamos Deus dizer: eu sou aquele que é. E se pudéssemos espiar a eternidade futura, ouviríamos o Senhor dizer: eu sou aquele que será. O homem, sendo tão pequeno, erra grandemente quando vive sem se importar com Deus. Há uma passagem significativa que irá nos servir muito bem aqui. Quando Moisés estava cuidando das cabras de Jetro, seu sogro, Deus apareceu para ele no deserto em uma sarça ardente que não se consumia. Do fogo saía a voz de Deus que dizia: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3, versículo 10. Sentindo-se inútil para tal obra, Moisés apresentou 4 desculpas dizendo por que ele não era o homem certo para realizá-la. Finalmente Deus deu para Moisés a autoridade com a qual ele falaria ao povo. Vamos ler Êxodo 3,14. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui temos Deus revelando-se pela primeira vez como aquele que existe em si mesmo, o Deus eterno. E essa afirmação baseia-se na autoridade do próprio Deus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Deus é soberano, e sobre o fato de sua supremacia, sua autoridade sobre todas as coisas. Ele dá instruções para as suas criaturas. As primeiras palavras na Bíblia são: no princípio, Deus. Estas palavras colocam o Todo-Poderoso em atitude de primazia e poder. Devemos começar com Deus, porque Ele é soberano sobre tudo. Quando Deus enviou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e quando Ele abriu o Mar Vermelho, mostrou que Ele é soberano sobre a natureza. Expulsando Satanás do céu e os demônios que possuíam os homens, Deus mostrou sua soberania sobre as forças espirituais. Ele criou o homem do pó da terra, pronunciou uma sentença de morte sobre ele quando Adão pecou, matou Nadab e Abiú e muitos outros. Assim Deus mostra sua soberania sobre o corpo dos homens. Só Deus pode perdoar os pecados e reconciliar o homem com Deus. Isso mostra que Ele é soberano sobre as almas dos homens. Portanto, meu amigo, precisamos de um Deus assim. Eu não sei sobre você, mas eu preciso de um Deus exatamente assim. Eu não posso entender como um homem pode viver como se Deus não existisse. Mas, meus amigos, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele revelou Deus aos homens. A missão de Cristo foi mostrar o Pai perante os olhos e corações dos homens. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, Ele o tornou conhecido. Também podemos dizer que Ele o revelou por completo diante do homem. Aqueles que estão em Cristo veem o Pai. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, e eu e o Pai somos um. João 14,9, João 10,30. Agora, vamos considerar outro pensamento. Vamos voltar para a aplicação dessa verdade na vida do cristão. Estamos vendo sobre o primeiro grande mandamento que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, onde diz: não terás outros deuses diante de mim. No momento que uma pessoa se torna um cristão, está entrando em um novo relacionamento. Aqueles que não são crentes estão sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2,12. Os cristãos são chamados filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. Entrando nesta nova vida, o crente é confrontado com a verdade eterna do primeiro mandamento. Deus é soberano e demanda o primeiro lugar no coração de seus filhos. Mencionamos que os homens, na época do Antigo Testamento, tinham falsos deuses porque falharam em se converter da natureza do verdadeiro Deus. Somente quando o cristão tem uma relação íntima com Deus, ele deixa de ter outros deuses. Não vamos deixar que haja erros em nossas mentes sobre a divindade de Jesus Cristo. O eu sou da sarça ardente, o eu sou do primeiro mandamento, é Jesus Cristo do Novo Testamento. Cristo é a imagem da pessoa de Deus e do brilho da glória de Deus. Portanto, meu amigo, Jesus é Deus. Todos os atributos da divindade são encontrados nele. Ele é santo, João 6,69. Ele é eterno, João 17,5. Ele é imutável, Hebreus 13:8. Ele é onipotente, Mateus 28, versículo 18. Ele é onisciente, João 16:30.
Ele é onipresente, Mateus 18, versículo 20 e Mateus 28, versículo 20. Quando vemos quem é Cristo, o Novo Testamento, o cumprimento da lei, começa a fazer sentido. A aplicação se torna mais real. Quando o apóstolo João escreve aos cristãos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, 1 João 5, 21. O mandamento para abster-se da idolatria é tão necessário hoje como era para os dias de Moisés. Este foi um problema que afligiu o apóstolo Paulo quando ele esteve em Atenas e viu toda a cidade cheia de ídolos. Atos 17, versículo 16. Seja onde for, Paulo disse que a idolatria é uma das obras da carne. Gálatas 5, versículos 19 e 20. Os cristãos, então, são exortados: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a carne, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3, 5. Agora Deus, nesta era da graça, não tem renunciado à sua exigência de soberania, nem renunciou ao mandamento de que todo homem deveria adorá-lo e não deve ter outros deuses. Jesus disse em Mateus 4:10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Depois ele disse em Mateus 22, versículos 37 e 38, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Não é apenas o judeu que é culpado de idolatria. O cristão moderno também. Agora estou ciente de que alguns de vocês podem não concordar com a aplicação deste mandamento para os cristãos, mas eu convido você a compartilhar algumas passagens do Novo Testamento. Preste bem atenção. Qual é a aplicação deste mandamento na vida dos filhos de Deus? Alguns cristãos adoram o Deus do dinheiro. O apóstolo Paulo declarou explicitamente que este era um Deus que é adorado, quando ele falou que a ganância é a idolatria, Colossenses 3:5. Concordamos que os israelitas praticavam idolatria quando eles adoraram o bezerro de ouro, e da mesma forma, os cristãos de hoje são culpados de adorar o dinheiro. A moeda dos Estados Unidos tem a inscrição Confiamos em Deus, e alguém certa vez sugeriu que deveríamos ler Neste Deus nós confiamos. O antigo patriarca Jó disse, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Jó 31, versículos 24, 25 e 28. Isto é exatamente o que o nosso Senhor Jesus quis dizer quando falou, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, Mateus 6:24. E Paulo disse em Efésios 5:5 que um homem avarento é também um idólatra. Uma história nos conta sobre uma pessoa miserável que tinha um porão secreto onde guardava muito ouro. Todo dia ele ia em segredo adorar o seu ouro. Ele se deleitava em afundar os dedos sobre as moedas e ouvir o seu som dizendo, ó minhas riquezas, ó minhas belezas. Um dia, enquanto estava adorando o seu ouro, um vento forte trancou a porta do porão. A porta podia apenas ser aberta do lado de fora. O infeliz ficou trancado com o seu ouro, com o seu Deus. Anos depois, quando a casa foi demolida, encontraram o esqueleto do velho avarento na pilha de moedas de ouro. Ele fez do dinheiro seu Deus, e este, por fim, o destruiu. Agora devemos dar o devido valor ao dinheiro. O dinheiro que é ganho honestamente e é usado com sabedoria traz bênção. Não há nada contra o dinheiro. Nenhum de nós adoraria a Moloque, mas colocamos Mamon em primeiro lugar em nossas vidas. O Mamon da injustiça é o Deus diante do qual os cristãos se inclinam hoje em dia. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Depois temos o Deus do prazer. Paulo falou a respeito daqueles que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 2 Timóteo 3:4. Agora eu não estou desprezando o prazer. Alguém disse que o trabalho sem diversão torna uma pessoa enfadonha. Mas deixe-me acrescentar o seguinte, a diversão sem trabalho torna uma pessoa idólatra. O único objetivo que alguns parecem ter na vida é se divertir. Agora o prazer em si não é pecado, desde que não seja um prazer pecaminoso. Tornar-se um escravo do prazer faz uma pessoa tornar-se um idólatra. A riqueza e o prazer tornam-se ídolos quando permitimos que eles nos dominem. Depois vemos o Deus do ventre. O que significa isso? Ouça o que Paulo disse em Filipenses 3:19, cujo Deus é o seu ventre. Romanos 16:18 diz, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre,
e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. A mesa onde as pessoas comem tornou-se o seu altar e elas dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Assim como os deuses do ouro e do prazer, Deus do apetite e dos prazeres vai nos destruir, a menos que o abandonamos e damos a Jesus Cristo o primeiro lugar em nossas vidas. Depois há as pessoas que adoram o Deus da moda. Com certeza os nossos corpos e as nossas roupas devem estar limpas e arrumadas, mas enfeitar o corpo tornou-se o ídolo de muitas pessoas. E eu sinto muito em dizer que muitas delas são pessoas cristãs. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 9 e 10, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Alguns cristãos não vão à igreja porque eles pensam que suas roupas não estão na moda. 1 Pedro 3, versículos 3 e 4 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não parece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Quando Cristo ocupa o trono do coração, o Deus da moda ficará de lado. Bem, estes são alguns dos deuses atuais dos cristãos professos. Eles servem para mostrar que o pecado da idolatria ainda prevalece nos dias de hoje entre nós, e que nós temos uma verdade espiritual no primeiro mandamento a ser aprendida e aplicada também. Meu amigo, vamos ficar somente com o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o Deus que foi, que é e que será. E se vemos que algo ou alguém faz com que deixemos de lado esse Deus, vamos confessar os nossos pecados, deixar este ídolo e nos curvarmos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe esta verdade em nossos corações. E se você nunca foi salvo, entregue a sua vida a Cristo Jesus ainda hoje, e Ele salvará você. Obrigado por ouvir o nosso estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.